Olá pessoal, tudo bem? Não é só porque uma pessoa é rica e poderosa que ela é magnânima, né? A gente vê todo dia isso é histórico, antigo, né? O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E hoje acontece uma coisa muito interessante com os Estados Unidos, aí, com o presidente Donald Trump e esse tarifaço que ele está aplicando aí nesses dias, né? De abril. 2025, parece que não conhece história, porque isso já aconteceu no passado e foi uma coisa muito trágica, né? Em 1930, os Estados Unidos viviam uma crise, a Grande Depressão Americana, por conta da quebra da Bolsa no ano anterior, em 1929. A quebra da Bolsa, os economistas reputam a mil motivos, né? Mas, na verdade, eu já ouvi outro dia, inclusive, o seguinte, que na década de 30, de 20, os veículos automotivos substituíram os cavalos e as mulas. Então, a agricultura americana, que tinha um percentual enorme, uma produção grande para sustentar esses veículos, né, os cavalos, as mulas, tiveram que produzir bens de consumo humano. E houve uma super oferta, aquilo gerou uma crise na agricultura americana, desemprego e tudo. Mas, enfim, tanto é que a crise de 29 se chama quebra da Bolsa de Valores. E por quê? Por conta dos balanços fraudulentos. É óbvio que os Estados Unidos tinham as maiores empresas do mundo, né? O Henry Ford, Rockefeller, JP Morgan, o maior banqueiro, mas a Bolsa de Valores não tinha controle governamental. O controle era mínimo. Então, o que é que aconteceu nos anos 20, no pós-Primeira Guerra Mundial? As pessoas montavam empresas, contratavam ali um punhadinho de funcionários e tudo, e lançavam balanços com lucros enormes, com coisas assim, e ações na Bolsa. E as pessoas compravam aquelas ações. Praticamente a poupança americana, nos anos 20, passou a ser de ações. Qualquer operário tinha ações, né? E milhares dessas ações eram de empresas fraudulentas, empresas que não faturavam aquilo. Os donos vendiam ações, ficavam ricos, gastavam para chuchu e, na verdade, aquilo tudo não tinha lastro. E o bonde estourou. Diz que em 29, essa história é conhecida de um operário que foi resgatar suas ações junto a um banco lá na região de Wall Street, porque ele tinha uma filha no hospital e precisando de dinheiro. Quando chegou lá, viu que aquilo não valia nada, que os papéis que ele achava que valiam milhares de dólares não valiam nada. E ele saiu pela rua gritando que aquilo não valia nada e começou uma corrida aos bancos. E no dia seguinte, então, foi uma coisa dentro da América, aquilo correu rápido. E todo mundo querendo resgatar ações e tudo sem lastro. E aí houve uma quebradeira danada. Suicídios, quer dizer, pessoas que eram ricas, mas que não tinham lastro, e que deviam passar do dia para a noite a dever milhões e tal. E foi um quebra danado, muito desemprego, né? E veio a crise de 29 enorme. Mas na época não se reputava isso, né? Quando eu estou falando, tinham mil motivos, né? E um dos quais achava-se que as importações americanas estavam aumentando muito. Os americanos eram os maiores exportadores de aço na década de 20, os maiores exportadores de automóveis, lojas, importavam ovos, não sei o quê, produtos de açúcar, tabaco, banana, né? Um pouco roupas, mas eles exportavam os produtos com valor mais agregado do mundo. Mas acharam que as importações estavam prejudicando os americanos. E dois políticos, um senador de Utah, o Smith, e um de Oregon, o Hawley, fizeram uma lei aumentando as tarifas de importação para até 60%. E botaram essa lei, ficou conhecida como Lei Smith-Hawley, em votação no Congresso americano, foi aprovado no Senado e foi para o presidente Herbert Hoover, não confundir com o J. Edgar Hoover lá da CIA, não tem nada a ver, esse era o Herbert Hoover, que era um milionário, que tinha assumido o governo, um cara jovem, assumido a presidência americana no ano anterior, que era um cara progressista e tudo. Essa lei, quando chegou na mão dele, para ele aprovar ou vetar,
Diz que o Henry Ford, imagina, o Henry Ford, ficou um dia na Casa Branca pedindo para ele não assinar essa lei de aumento de tarifas de importação. Um dia inteiro. E o presidente do JP Morgan, naquela época, disse que quase se ajoelhou para o presidente Hoover não assinar isso, que ele vetasse essa lei. 1020 e tantos economistas americanos fizeram também uma carta, um pedido formal, um documento para que ele vetasse essa lei, não aprovasse esse aumento de tarifas, mas ele aprovou. E foi a desgraça. Porque o que aconteceu? Logo houveram retaliações. Então, por exemplo, o Canadá, que 80% dos veículos do Canadá vinham dos Estados Unidos, aumentou também as tarifas de importação, né? Tinha que devolver essa. É o que o mundo está fazendo agora com o Trump, né? E passou a consumir menos de 20% do que comprava de veículos, né? Aí fez acordos com a Inglaterra e tudo. Isso aconteceu com o México também, com a Espanha. Impressionante que nesse período a Europa enxergou a dependência que eles tinham dos Estados Unidos e a Europa começou a se autodefender disso e incentivar a sua indústria. Veja que naquela década a Alemanha virou uma das maiores potências industriais do mundo, o Japão, né? E gerou regimes totalitários na Europa, né? Houve um total descontrole disso. Portugal, Espanha, a Itália, a Alemanha, nazismo, fascismo e tal. E o mundo... E veja que depois dessa lei, o que aconteceu com os Estados Unidos? Eles deixaram de venderam metade do que vendiam, passaram a vender metade. E a economia americana caiu pela metade. Entre 30 e 33, em 1930 e 1933, a economia caiu tanto, fome, os americanos passaram fome, o desemprego era total, né? Foi uma desgraça a economia americana. Obviamente, esses três envolvidos nesse projeto, o Smoot, o Hawley e o presidente Hoover, não se reelegeram, né? Tomaram banho nas eleições de 32. E depois aí os Estados Unidos elegeram o Franklin Delano Roosevelt, que fez logo um acordo geral para reduzir, inclusive para reduzir isso tudo, essas tarifas, o New Deal, né? E reduziu-se isso muito. Aí teve que sair fazendo acordos pelo mundo para reduzir isso, para que o mundo voltasse a importar produtos americanos. Olha que loucura, né? Isso foi uma quebradeira danada. E diz que foi uma das piores leis aprovadas no Congresso americano, em todos os tempos. Isso o Congresso tem isso como histórico. E agora o Trump criou uma crise que não existia nos Estados Unidos. O ano passado os Estados Unidos estavam muito bem, mas ele na eleição inventou uma crise criada pelos democratas. Aliás, o Smoot e o Hawley, assim como o presidente Herbert Hoover, eram republicanos em 1930. E o Reagan agora inventou uma crise. Até no meu último vídeo eu falo que essa não é uma geração americana que não será mais rica que a anterior, mas não quer dizer que os Estados Unidos estão quebrados. Os Estados Unidos foram terceirizando sua produção, botaram na mão do resto do mundo, acharam muito conveniente que o mundo fabricasse tudo para eles, produzisse tudo e que eles ficassem especulando. Agora pagam um preço, porque eles não conseguem. A tecnologia está na mão do resto do mundo. E, na verdade, o que o Trump queria era fazer um bloqueio continental contra a China, como Napoleão fez contra a Inglaterra e se deu muito mal. O Trump queria fazer era isso, pode apostar, um bloqueio continental contra a China, fechar os portos do mundo contra a China e alguns países asiáticos. Não vai conseguir isso nunca, né? Não pode. Então, é um tiro no pé, é uma lei absurda. Uma lei não, essas tarifas, ele acha que vai negociar algo. Na verdade, ele está fazendo o mundo enxergar que qualquer dependência americana é muito ruim e muito perigosa, porque a gente fica nas mãos, de repente entra um maluco desse e toma umas medidas dela. O mundo levou anos, décadas, para fazer acordos comerciais. Quer dizer, o mundo globalizado andava de uma maneira. Ele quis transformar isso, quis fazer um novo acordo de Bretton Woods. E vai se danar, porque vai ter que voltar atrás com isso tudo. Ele ainda outro dia disse que o mundo está rastejando para eles já, né, que eles estavam vindo, they are kissing my ass. Ask me, please, 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 como se o mundo estivesse rastejando por um apoio. Não é assim, né? Ninguém é, pelo amor de Deus, a gente não pode. A economia mundial tem que ser globalizada e a gente tem que ter respeito por tudo, não é isso? Mas vamos ver, pessoal, como é que isso termina. Valeu, um abraço a todos.